E se a única coisa entre você e seus sonhos for a coragem de dar o primeiro passo hoje? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Essa frase milenar de Provérbios 13:4 revela uma das leis mais poderosas da vida. O simples desejo não gera resultado algum. O desejo ocioso, desconectado da ação, é apenas fantasia. Mas quando o desejo se une à diligência, ou seja, à persistência, ao esforço intencional e contínuo, ele se torna uma força criadora. Pronto para desbloquear seu potencial? Comente "Estou dentro" e inscreva-se para se juntar à jornada. Assista até o final para uma revelação surpreendente. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu após mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da história. Ele não falava de sorte, não falava de talento nato, ele falava de algo que antecede todas as conquistas: o desejo ardente. Segundo Hill, o ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mas não qualquer desejo. É um desejo consumido por propósito. Um desejo tão forte que não aceita desculpas, queima como fogo dentro do peito e obriga o indivíduo a agir, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio. E é aqui que muitos falham. Eles dizem que querem, mas não estão dispostos a pagar o preço. Desejam um novo corpo, mas não mudam a rotina. Querem liberdade financeira, mas evitam o desconforto de empreender ou economizar. Sonham com uma nova vida, mas se apegam aos velhos hábitos. É por isso que o sábio escreveu: "O preguiçoso deseja e nada consegue." James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, reforça essa ideia com clareza. Você não sobe ao nível de seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Em outras palavras, não basta querer. É preciso construir rotinas, hábitos, uma estrutura de vida que leve ao seu desejo. Muitas pessoas acreditam que os vencedores têm uma motivação constante, uma espécie de chama eterna, mas isso é um mito. O que os diferencia é a disciplina, a capacidade de agir mesmo sem vontade. Tony Robbins diz: "É nos momentos de decisão que seu destino é moldado." Ou seja, o que você escolhe fazer no momento mais difícil, quando está cansado, frustrado, tentado a desistir, é o que define se você só deseja ou se realmente está comprometido com a vitória. A maioria das pessoas espera sentir para agir, mas os que constroem uma vida extraordinária aprendem a agir para sentir. Eles sabem que mesmo sem vontade, se derem o primeiro passo, a energia virá, a clareza virá, a fé virá. Agora pense o que você mais deseja. Talvez seja passar num concurso, talvez seja empreender, talvez seja sair das dívidas, reconstruir a vida, provar a si mesmo e ao mundo que você é capaz. Mas então vem a pergunta mais importante: o que você tem feito diariamente para transformar esse desejo em realidade? Rio foi claro: desejo ardente, paz, fé, paz, ação persistente, resultado inevitável. Isso está em harmonia com Provérbios. O desejo do diligente é amplamente satisfeito. Note, não é apenas satisfeito, é abundantemente realizado. Porque a recompensa nunca vem apenas pelo que você quer, mas pelo que você está disposto a fazer continuamente. Mas atenção, existe uma diferença brutal entre trabalhar muito e trabalhar certo. Muitos confundem movimento com progresso. Estão sempre ocupados, mas não avançam porque ainda estão guiados por ansiedade, distração, comparação, medo de errar. Por isso, James Clear ensina que o poder está em pequenos hábitos ajustados, dia após dia, até se tornarem automáticos. A diligência, essa palavra que parece antiga, nada mais é do que a soma de consistência, propósito e paciência. É fazer o certo mesmo quando ninguém vê. É manter o foco mesmo sem aplausos. É regar a semente mesmo sem sinais de colheita. Essa é a alma do diligente. E é essa alma que Deus honra, que o universo recompensa, que a vida reconhece com resultados reais. O preguiçoso deseja e reclama. O diligente deseja e constrói. O preguiçoso inventa desculpas. O diligente cria estratégias. O preguiçoso sonha acordado. O diligente sonha agindo. E isso nos leva a uma verdade incômoda. Nem todo mundo que te critica está contra você,
mas quase ninguém está disposto a te apoiar de verdade. Você vai ouvir que está exagerando, que está obcecado, que está sonhando alto demais. Mas é exatamente aí que se forma o desejo ardente. Quando o mundo diz não e você escolhe continuar, porque o verdadeiro desejo não depende de aplausos. Ele é interno. Ele nasce no silêncio, cresce na solidão, floresce na rotina e frutifica diante da persistência. É por isso que hoje, neste exato momento, você precisa olhar para dentro e se perguntar: o que eu realmente desejo e o que estou disposto a sacrificar, mudar e construir para alcançar isso? Lembre-se, a Bíblia não condena o desejo, ela condena o desejo sem ação. Hill não exalta o talento, mas sim o desejo disciplinado. James Clear não glorifica o esforço aleatório, mas os hábitos bem projetados. Tony Robbins não fala de motivação vazia, mas de decisões conscientes. Essa é a convergência do que transforma vidas, desejo com ação. E agora, depois de tudo isso, só resta uma pergunta. Você quer mesmo ou apenas gostaria? Se essa mensagem ressoou dentro de você, declare agora nos comentários: desejo com ação. Esse é o primeiro passo. Vamos juntos. Você já entendeu que desejo sem ação é ilusão, mas existe um ingrediente a mais nessa equação. Um elemento invisível que transforma a intenção em resultado. A fé inabalável. Não estamos falando aqui apenas de fé religiosa, embora ela também tenha seu papel. Estamos falando de fé como força criadora, fé como convicção emocional, de que aquilo que você busca já é seu, mesmo que ainda não exista no plano físico. Napoleon Hill escreveu com todas as letras: a fé é o único antídoto contra o fracasso, e mais, tudo aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas vamos refletir sobre isso com profundidade. Quantas vezes você já desejou algo, mas lá no fundo não acreditava que era possível? Quantas vezes você até tentou, mas com medo, com dúvida, com aquela sensação de que não era para você? Esse é o ponto. O desejo precisa ser sustentado pela fé, ou ele desmorona diante da primeira dificuldade. A Bíblia já dizia: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 18. Se você deseja e duvida ao mesmo tempo, sua mente fica dividida, seu corpo hesita, suas decisões se tornam fracas e o resultado, nada acontece. Mas se sua fé for clara, firme, presente, então você se torna imparável. Agora surge a pergunta: como construir essa fé? Aqui entra o poder da autossugestão, um dos pilares mais fortes da filosofia de Napoleon Hill. Ele dizia que o cérebro humano é moldável e que o subconsciente não resiste à repetição carregada de emoção. Por isso, Hill ensinava o seguinte: ritual. Defina com clareza o que você deseja, estabeleça um prazo, crie um plano e repita esse plano para si mesmo todos os dias, com convicção. Esse processo não é mágica, é reprogramação mental. É como reescrever o software da sua mente, substituindo crenças antigas por uma nova identidade. E aqui entra James Clear com seu ensinamento central. Cada ação que você repete é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Ou seja, você não se torna disciplinado apenas lendo sobre disciplina. Você se torna disciplinado toda vez que age com consistência. Cada pequeno passo, cada hábito construído, é um voto para a nova versão de si mesmo. Por isso, o homem diligente, citado em Provérbios 13:4, não é apenas esforçado. Ele é alguém que age todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem resultados imediatos. Ele age porque acredita. E esse é o tipo de fé que Hill admirava nos grandes líderes que estudou. A fé de Thomas Edison, que falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. A fé de Henry Ford, que foi desacreditado por engenheiros e banido por investidores antes de revolucionar a indústria. A fé de Andrew Carnegie, que começou pobre, mas acreditava tanto no conhecimento que formou uma geração inteira de milionários ao seu redor. Esses homens não eram especiais por natureza, eram especiais porque acreditavam. E essa fé foi construída, não nasceu pronta. Tony Robbins explica isso com uma frase poderosa: a repetição é a mãe da habilidade. Você se torna forte ao repetir. Você se torna confiante ao repetir.
Você constrói uma nova identidade ao repetir com emoção, intenção e direção. Mas atenção, essa repetição só funciona se vier carregada de verdade. Não adianta olhar no espelho e dizer, eu sou rico. Se por dentro você está mergulhado em culpa, medo ou vergonha, a repetição precisa ser acompanhada de emoção verdadeira. E se você não consegue sentir isso agora, comece-me o que já é real. Eu sou disciplinado. Eu estou construindo. Cada dia estou mais perto. Essas afirmações começam a abrir espaço na sua mente. Começam a limpar o terreno das velhas crenças que foram plantadas sem você perceber. Pelo medo dos pais, pelas críticas da sociedade, pelos fracassos do passado. E quanto mais você afirma, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais você age. A fé verdadeira, como ensinava R, não espera evidências. Ela cria as evidências. Ela não precisa de garantias, ela se torna a garantia. E aqui está a parte mais poderosa de tudo isso. Você pode começar agora. Você não precisa de ninguém para acreditar em você. Você não precisa de dinheiro, de tempo perfeito, de condições ideais. Você precisa de desejo com ação, de fé com repetição. Você precisa escrever seu plano, declarar sua intenção, agir como se fosse inevitável. E com o tempo sua mente vai mudar, seu corpo vai acompanhar, seu ambiente vai se adaptar, as pessoas vão sentir e a realidade inevitavelmente vai responder. Porque aquele que acredita de verdade e prova essa crença com ações, muda o próprio destino. Lembre-se sempre do que está escrito. Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E agora você entende por quê. Declare mais uma vez sua decisão se isso tudo fizer sentido para você. Desejo com ação. Não apenas palavras, uma escolha de vida. Agora que você entendeu que o desejo ardente precisa de fé viva e ação diária, chegou o momento de enfrentar a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você será testado e será testado exatamente naquilo que mais deseja. O próprio Napoleon R. dizia, antes que o sucesso chegue, a vida testa você de todas as formas possíveis. E se você observar, vai perceber que é assim mesmo. Você decide mudar de vida e o mundo parece conspirar contra. Você começa a agir com mais foco e surgem distrações de todos os lados. Você tenta construir sua nova rotina e velhos hábitos voltam com força. Por quê? Porque o universo, ou Deus, ou a própria vida, precisa saber se o seu desejo é real ou se é só empolgação passageira. E é aqui que a maioria desiste. Não é por falta de capacidade, é por falta de persistência. Provérbios 13:4 diz que os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Mas o que é ser diligente? É ser firme, constante, comprometido. É continuar mesmo quando nada está dando certo. É não parar mesmo quando tudo em você quer desistir. Napoleon Hill estudou centenas de milionários e percebeu um padrão. Nenhum deles teve um caminho fácil. Todos passaram por falências, humilhações, portas fechadas. Mas havia uma diferença entre eles e o resto do mundo. Eles recusaram-se a desistir e essa recusa é a essência da persistência. Tony Robbins afirma, é nos momentos de decisão que seu destino é moldado. Mas ele também diz, as pessoas são recompensadas em público pelo que praticam por anos em particular. Ou seja, quando você vê alguém vencendo, conquistando, se tornando referência, você não está vendo o que ela enfrentou em silêncio. Você está vendo o resultado da persistência quando ninguém aplaudia. E se você quer esse resultado, precisa pagar o mesmo preço. Persistir sem plateia, continuar mesmo cansado, refazer o plano quando ele não funcionar, manter a fé quando os números forem baixos, quando os resultados não vierem. Ajustar a estratégia, mas nunca abandonar o objetivo. E aqui entra James Clear com um ensinamento valioso. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Ou seja, sua persistência depende do que você constrói todo dia. Você precisa ter um plano que te mantenha em movimento, mesmo nos dias ruins. Você precisa ter um motivo claro, um porquê tão forte que te levante quando tudo em você estiver desmoronando. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. É a força invisível que transforma o desejo em resistência.
Porque quando você tem um propósito real, não importa quantas vezes caia, você levanta. E é nesse processo que você desenvolve inteligência emocional. Você aprende a lidar com frustrações, aprende a transformar críticas em combustível, aprende a ver o fracasso não como derrota, mas como parte do caminho. O próprio Rio dizia: o fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente, mas você só colhe esse benefício se continuar. Entenda uma coisa: a persistência não é sobre continuar igual, esperando resultado diferente. É sobre ajustar com sabedoria, corrigir com humildade, resistir com convicção. E isso exige coragem, porque persistir não é romântico. É acordar cedo e ir dormir frustrado. É trabalhar em silêncio enquanto outros zombam. É ser mal interpretado. É parecer teimoso. É ser chamado de sonhador ingênuo. Mas dentro de você existe uma verdade. Você sabe para onde está indo e é essa certeza que move o diligente. Não é barulho, é convicção. Não é pressa, é direção. Não é desespero, é paciência aplicada com força. Provérbios 13:4 não promete recompensa ao impulsivo, nem ao inconstante. Ele diz que o diligente, aquele que caminha firme, terá seus desejos amplamente satisfeitos. E a palavra amplamente não está ali por acaso. Significa que a recompensa será proporcional à sua perseverança. Você pode ainda não estar vendo o resultado. Pode estar cansado, esgotado, frustrado. Mas se o desejo for verdadeiro, se a fé estiver sendo alimentada, se você estiver plantando, todo dia a colheita virá e virá grande. Reflita com sinceridade. Você quer ou você está comprometido? Você sonha ou você está disposto a pagar o preço? Você diz que acredita ou está provando com ações? Se sua resposta for sim, então declare isso. Repita dentro de você: desejo com ação. Porque essa é a senha silenciosa que ativa a lei do crescimento e é ela que abre o caminho para o que vem a seguir. A construção de um ambiente e de uma mentalidade que proteja tudo o que você está cultivando. Você já compreendeu que o desejo precisa ser ardente? Já entendeu que ele só se transforma em realidade quando encontra fé? Ação diária e persistência inabalável. Mas há uma última chave, silenciosa, invisível, que separa quem vence de quem quase venceu: o ambiente. Napoleon Hill foi categórico. Ninguém jamais alcança grandes alturas sozinho. O sucesso exige aliança com outras mentes em harmonia. Ele chamou isso de mastermind, uma união de pessoas que compartilham visão, valores e propósito. E Provérbios 13:20 reforça esse princípio com clareza. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. É impossível manter viva a chama de um desejo ardente em um ambiente que vive tentando apagá-la. Você pode ter fé, propósito e ação, mas se estiver cercado de negatividade, de crítica, de dúvida constante, a sua energia vai murchar, seu desejo vai enfraquecer. Tony Robbins diz: as pessoas com quem você convive moldam seu destino. E James Clear mostra isso com números. Somos a média das pessoas com quem mais convivemos emocionalmente e comportamentalmente. Então responda com honestidade. Quem está te cercando quando você fala de metas? Quem zomba? Quando você tenta mudar? Quem tenta te sabotar sutilmente? Quando você começa a crescer? Quem tenta puxar de volta? Muitos fracassam não porque são fracos, mas porque estão no solo errado. A semente é boa, mas o ambiente é tóxico. E semente boa em solo ruim apodrece. É por isso que construir um novo ambiente é parte do seu sucesso. Pode significar silenciar vozes que você ama, mas que não te elevam. Pode significar dizer não a convites que te afastam do seu plano. Pode significar criar distância saudável de quem te quer acessível, mas não quer te ver livre. E essa é uma dor que ninguém te conta, porque crescer dói, mas continuar pequeno dói muito mais. Napoleon Hill revelou que os grandes realizadores escolhem com estratégia com quem dividem seus pensamentos. Eles não compartilham sonhos com mentes limitadas, não entregam seus planos a quem só sabe duvidar. Eles protegem o desejo como se fosse sagrado. Por que é o desejo? É a centelha do propósito e propósito não se negocia.
Por isso você precisa criar uma redoma mental, blindar sua mente contra pensamentos pequenos, fortalecer sua identidade todos os dias com repetições conscientes, afirmações poderosas e silêncio intencional diante da dúvida alheia. James Clear ensina que mudar o ambiente é mais poderoso do que depender de motivação, e ele está certo. Se você quer comer saudável, esvazie a gaveta de doces. Se você quer estudar mais, desligue as distrações. Se você quer prosperar, afaste-se de quem vive se sabotando. Tudo isso é criação de um novo campo. Um campo onde sua fé pode crescer, onde sua ação diária pode florescer e onde sua persistência não será drenada, mas celebrada. Agora que você chegou até aqui, entenda: o mundo não precisa apenas do seu esforço. Ele precisa da sua consistência. Não adianta correr por 3 dias e sumir por 3 meses. O que constrói o império é o passo firme todos os dias. O que transforma o desejo em legado é a repetição silenciosa do que funciona. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa provar para si mesmo que está disposto a pagar o preço da sua nova realidade. E esse preço não é pago com sofrimento, é pago com clareza, estratégia e intenção. E aqui está a melhor parte. Quanto mais você age com intenção, mais o universo responde. Quanto mais você planta com diligência, mais a colheita se aproxima. Quanto mais você diz não ao que enfraquece, mais você diz sim ao que fortalece. Napoleon Hill, James Clear e Tony Robbins concordam num ponto essencial. A construção de uma vida extraordinária é uma decisão consciente e renovada todos os dias. Não é algo que se deseja, é algo que se escolhe. E essa escolha começa agora. Chegamos ao final desta jornada de reflexão. E se você acompanhou até aqui, algo dentro de você já está aceso, pronto para transformar desejos em realidade. Este texto, inspirado em Provérbios 13:4, Napoleon Hill, James Clear e Tony Robbins, nos ensina que o desejo ardente, quando unido à fé, ação diária, persistência e um ambiente que nutre nossos sonhos, é a chave para uma vida extraordinária. No Brasil, onde a paixão pulsa em cada esquina, do samba vibrante às conversas calorosas nas feiras, sabemos que sonhar é parte da nossa essência. Mas o que nos diferencia, como brasileiros, não é apenas sonhar alto, é a garra, a resiliência, o jeitinho de transformar adversidades em oportunidades. Esta mensagem ressoa profundamente com nossa cultura, que celebra a luta diária, a fé inabalável e a alegria de construir, mesmo diante de desafios. O que podemos tirar como lição prática para aplicar em nossas vidas? Primeiro, entenda que o desejo sem ação é como um samba sem ritmo. Ele não te leva a lugar algum. Se você quer passar em um concurso, ter um negócio próprio, sair das dívidas ou simplesmente viver com mais propósito, comece agora, com o que tem, onde está. Escreva seu objetivo com clareza, como Napoleon Hill ensinou. Por exemplo, se você sonha em ser aprovado em um concurso público, defina qual é o cargo, a data da prova e o plano de estudos diário. Crie um cronograma realista, com metas pequenas e consistentes, como estudar 1 hora por dia, revisar anotações ou resolver questões. No Brasil, onde a concorrência é feroz, essa disciplina diária é o que separa quem sonha de quem conquista. Segundo, construa sistemas, como James Clear sugere. No contexto brasileiro, isso pode significar ajustar sua rotina para refletir seus valores. Se você quer empreender, por exemplo, aproveite a energia criativa que corre nas nossas veias e comece testando ideias pequenas. Uma barraquinha na feira, um perfil no Instagram para vender produtos ou serviços. Mas lembre-se, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar certo. Evite a armadilha de se manter ocupado sem progresso. Aqui nossa cultura nos ensina a valorizar o jogo de cintura. Ajuste sua estratégia, aprenda com os erros, mas nunca pare de avançar. Terceiro, cultive a fé, não apenas religiosa, mas a convicção de que seu sonho é possível. No Brasil, a fé é parte de quem somos, seja na crença em Deus, no universo ou na força do nosso próprio coração. Repita para si mesmo todos os dias que você é capaz. Use afirmações como: eu estou construindo meu futuro, um passo de cada vez.
Essa prática, como Hill dizia, reprograma sua mente, apagando dúvidas plantadas por críticas ou fracassos passados. Em um país onde muitas vezes enfrentamos desigualdades e obstáculos, essa fé emocional é o que nos mantém firmes. Quarto, cerque-se de um ambiente que te eleve. No Brasil, a comunidade é tudo. Nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Mas às vezes, precisamos proteger nossos sonhos de vozes que, mesmo sem má intenção, tentam nos limitar. Escolha estar perto de quem te inspira. Seja um colega que já passou no concurso que você almeja, um empreendedor local que superou dificuldades, ou até mesmo conteúdos online que reforcem sua mentalidade. Afaste-se com carinho de quem só reclama ou duvida. Como Provérbios 13:20 nos lembra, quem anda com sábios será sábio. No nosso contexto, isso pode ser buscar mentores, participar de grupos de estudo ou até mesmo assistir a vídeos como este, que reacendem sua chama. Por fim, a persistência é o que faz a diferença. No Brasil, conhecemos bem a arte de dar um jeito. Quando a vida testa você e ela vai testar, como Hill alertou, lembre-se de que cada obstáculo é uma chance de provar seu compromisso. Seja a conta que aperta, o cansaço que bate ou as críticas que chegam, continue. Ajuste o plano, mas não abandone o objetivo. A recompensa, como Provérbios promete, será ampla, abundante, maior do que você imagina. No Brasil, onde celebramos vitórias com abraços apertados e sorrisos largos, imagine como será compartilhar sua conquista com aqueles que te apoiaram. Agora, aplique isso na sua vida. Hoje, pegue um caderno e escreva: meu desejo é insira seu sonho. Meu primeiro passo é insira uma ação concreta. Seja estudar 30 minutos, economizar R$ 10 ou aprender uma nova habilidade, comece pequeno, mas comece agora. Repita todos os dias com fé e consistência. Proteja seu sonho, escolha seu ambiente, persista. Você não está sozinho. Milhões de brasileiros como você estão lutando para transformar desejos em realidade, com suor, sorriso e esperança. Se essa mensagem tocou seu coração e acendeu sua motivação, não guarde isso só para você. Clique no botão de like para mostrar que você está com a gente nessa jornada de desejo com ação. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa de um empurrão para sair do sofá e começar a construir. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão te ajudar a transformar seus sonhos em realidade. E, nos comentários, declare com força: desejo com ação. Conte-nos qual é o seu sonho e o primeiro passo que você vai dar hoje. Vamos juntos, Brasil! Cada passo conta, cada escolha molda seu destino. Bora fazer acontecer?